Shalom, igreja! Shalom. Essa novidade eu não tinha visto ainda. Né? Parece que a gente começa o culto ainda mais animado. Quem chegou aqui na casa do Senhor animado hoje? Então vamos celebrar juntos aí esse único, soberano, poderoso, maravilhoso, grandioso, glorioso Deus, aquele que nos prometeu tanta coisa, mas já nos deu tudo. Já nos deu tudo. Nos entregou o melhor. Quantos motivos temos para agradecer, não é verdade? Ô Espírito Santo, é tão bom estar na Tua presença. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para declarar que somos Teus. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. E não nos assustamos com deserto algum, porque nós sabemos que o deserto é o caminho para a terra prometida. Nós sabemos que o Senhor vem nos cuidando, o Senhor vem nos abençoando, vem nos direcionando para passarmos por toda adversidade, por toda e qualquer dificuldade, porque o sangue de Jesus nos cobre e nos faz vencedores em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Aleluia. Nós consagramos esse culto ao Senhor e nós queremos, Senhor, aqui expressar, Senhor, toda a nossa devoção, todo o nosso amor, toda a nossa confiança no Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei de toda a terra, Rei da nossa vida, Rei da minha família. Aleluia. Governa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor governando, nós faremos o que é certo, nós faremos o que é necessário. Aleluia, Senhor, nós Te amamos e Te adoramos. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor então? Aleluia. Oh Senhor, receba o nosso louvor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,
deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Que o lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. O Senhor está cuidando de você, está cuidando de nós. Glória a Deus. Está cuidando de mim. Shalom, graça e paz. Já cumprimentou o irmão que está do teu lado aí? Diz para ele shalom, graça e paz. Que bom que tu veio. Que bom que tu veio, Vanderlei. Dá um abraço nele aí. Nela também. Quando diz shalom para ele, tu está desejando o que para ele? Paz, né? A paz em todas as áreas da vida. Então, o que nós queremos dentro desse ministério que é Shalom, nós queremos que eu tenha paz em todas as áreas. Né? Que o Senhor, na verdade, o que nós estamos dizendo é que o Senhor Deus, Ele toque em todas as áreas da tua vida. Amém? É algo assim tremendo. Nós cantamos aqui Mateus 4, né? Jesus levado para o deserto para ser tentado, e o inimigo ele tenta, né, em alguns momentos, mudar alguns ciclos da nossa vida, oferecendo alguma coisa, para que a gente mostre alguma coisa em Deus que não é aquilo que Deus quer naquele momento. Tá? Então, se tu está atravessando algum deserto, chegou aqui com algum problema, né, tem um tempo de Deus para resolver isso. Tá? Tu pode dizer para o irmão que está do teu lado aí, hoje eu estou assim, né? Tem um tempo de Deus. Tem um tempo de Deus para aquilo que nós precisamos. Amém? Amém. Salmo 84 diz, o salmista falando deste lugar, né, do tabernáculo de Deus. O prazer que é, versículo 1 e 2 do Salmo 84, ele vai falar do prazer que ele tem de estar na casa do Senhor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela, né? A minha alma deseja e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam, ó. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Nós temos que aprender isso.
né? Esse lugar é o melhor lugar que nós poderíamos estar, né? Devemos ansiar. O que ele está dizendo assim, ao longo da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu tenho que adubar esse momento que eu vou ter aqui. E nós temos que aprender algo que é o seguinte: os meus devocionais e as minhas orações da semana, elas vão trazer em mim a bênção para o meu irmão. É isso que é o corpo. Não é, eu vou na igreja porque eu preciso receber. Não, tu precisa te integrar de uma maneira inteligente, né? Inteligente, que tu é também um abençoador. Não que tu não precise. Amém? Então vamos entender assim. E eu quero te convidar a orar mais uma vez, te colocando assim: Senhor, faz de mim um instrumento na tua casa. Faz de mim, Senhor, um vaso de honra, um vaso abençoador. E não só aquele vaso que vem buscar alguma coisa. Não que não venha, né? Mas que o Senhor te use de hoje para frente de uma maneira diferente. Nós te louvamos, Pai, nós adoramos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome. Nós sabemos, Senhor, que o inimigo, Senhor, ele tenta, Senhor, nos tirar da rota, nos armar armadilhas, mas o Senhor, nos ensinando a orar, o Senhor diz: Pai, não nos deixa cair em tentação, nos livra do mal, nos livra das armadilhas do mal, Senhor. E nessa noite nós queremos declarar o amor que temos por Ti, Senhor. Nós queremos declarar o amor que temos pela Tua casa. E nós queremos ser usados, Pai, porque muitas vidas entrarão nesta casa, Senhor, e precisam, Senhor, receber um abraço, um sorriso, Senhor, precisam ser bem recebidos neste lugar, Senhor. E nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo, no louvor e na adoração, nos envolva, Pai, de uma maneira sobrenatural. A Ti seja o louvor, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja este culto, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor então, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar esse Deus de amor, esse Deus que é o amor perfeito, aquele amor que também é justiça, aquele amor que faz com que tudo entre nos eixos. Amém. Amém? Deus que é um Deus de amor e um amor que é ordem também, né? Eu sou muito grato por esse ministério aqui, pela liderança que a gente tem corajosa, uma liderança amorosa e uma liderança que nos ensina a sermos discípulos de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos cantar então juntos, alegres, nesse lugar de alegria. Somos o povo mais feliz da terra. Glória a Deus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Quem quiser aplaudir, aplauda. As palmas para o Rei da Glória. Te amamos, Senhor. Pai, teu amor. Te ajude na tua casa, Senhor, para sempre. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Ah, Jesus, obrigado pelo Teu amor. Meu amado Jesus. Aleluia.
Aleluia, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Que teu amor transborde. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Fiz eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Nunca falhou. Obrigado, Senhor. Fazes que Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Sentem, por favor. Shalom, povo que está chegando aí, bem-vindos. Nós temos visitantes hoje, né? Nossas ovelhas do Mato Grosso resolveram vir passar o frio com a gente aqui. Bem-vindo, Ivan, Juliana, Jéssica. Já ia botar o Luan, estou acostumado a orar pela família, então, o time todo, né? Bem-vindos, a irmã da Charline, Paulo e o Joaquim. Bem-vindos, viu? O Nicolas trouxe também um amigo ali. Como é o nome? Enzo. Bem-vindo, Enzo. Deus te abençoe. Que bom, né, ter vocês aqui. Amém? Eu não sei que as crianças vão passar agora. As crianças vão passar pro pontinho delas lá. Hoje tem mais informação. Tá crescendo, né? Tá crescendo. Mas amém, né? Amém. Alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter, então, uma palavra de Deus. Convidei o Ivan e a Juliana para ministrar, mas a Juliana vai ministrar hoje. O Ivan, não sei se hoje ou no próximo culto, vai trazer um testemunho de algumas coisas que têm acontecido, tem compartilhado com a gente. E eu acredito que Deus vai falar conosco. Bem? Pedir para a Juliana passar.
queria orar, consagrar esse tempo. Coloca a mão direita no teu coração. Consagre o teu coração para receber essa palavra nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração essa noite para a tua palavra. Tua palavra é como semente que produz uma árvore boa, que dá bons frutos. E, Senhor, que o inimigo ele não tenha como roubar essa semente. Que essa semente seja, Senhor, regada pelo teu Espírito, Senhor. Que essa semente ela venha realmente dar fruto, e fruto que permaneça na vida dos teus filhos, na família dos teus filhos, nos negócios, Pai, em tudo que é área que o Senhor vai tocar, seja realmente um frutificado, Senhor. Oro a Ti, Deus, e consagro esse tempo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te use. Amém. Amém. Shalom. Shalom. É sempre uma alegria, né, nós estarmos aqui, nós como discípulos, né, do apóstolo, e tem sido um tempo de desafio também para nós. Não deixamos de congregar, como a palavra de Deus nos diz, né? No tempo da pandemia nós estávamos todos online, mas agora é um período que nós temos que estar juntos, né, na igreja. E em Campo Grande a gente está junto com o nosso apóstolo lá, Roger, e a apóstola Carla, que inclusive hoje eu estava falando com ela, mandou um abraço para o apóstolo Enéas, eles querem conhecer vocês, estão de olho nos discípulos, querem levar os discípulos de vocês, mas eles sabem que é um tempo que Deus, né, nós estamos lá, mas tem sido bênção nas nossas vidas, tem sido de desafio. Eles também têm passado por todas essas mudanças que ocorreram aqui também na visão, estão recomeçando as células, né, todas as redes. Então nós estamos no mesmo momento, né, que está acontecendo aqui, está acontecendo lá. Então assim, é o mesmo mover. Ele também é 12 direto, né, ele é 12 ali do Mato Grosso, né, o apóstolo. Então, assim, tem sido um tempo de desafio, e graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado grandemente ali também em Campo Grande. Sempre que eu venho para cá, eu venho para minha casa, né? Então, aqui é a minha casa de tantos anos, então não tenho muita dificuldade de se adaptar, de estar aqui. E nessa noite, nós vamos passear um pouquinho pela palavra. Eu amo muito a palavra de Deus, uma coisa que eu coleciono muito é Bíblia, né? Eu gosto muito, eu e minha irmã, nós temos os mesmos gostos, nós gostamos de comprar Bíblia, mas não é para ficar guardada não, é para a gente estudar. E nós vamos ler hoje primeiro versículo, né, o primeiro livro, Gênesis 12, 1 ao 3. Nós vamos falar hoje das promessas de Deus, que elas são fiéis. Eu não separei todos os versículos aqui, então nós vamos usar muito hoje a palavra de Deus. E diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é um chamado que Deus faz a Abraão. E hoje nós queremos falar sobre promessas. Porque muitas vezes nós falamos sobre promessa, eu tenho uma promessa. Mas alguém sabe dizer o que é uma promessa? O que você entende quando alguém fala assim, eu tenho uma promessa? O que é essa palavra promessa? É algo que vai ser um presente de Deus para a tua vida. É algo que Deus vai transformar alguma coisa que não está boa, não está certa, numa coisa certa. Essas são promessas. Em hebraico, né, há duas palavras cuja raiz expressa diretamente a promessa ou um juramento. A primeira dela é alar,
que diz respeito ao compromisso e objetivo, é a descrição daquilo que é acertado. A segunda, Alá também tem a mesma raiz de Elohim, que é o Supremo e Deus Poderoso. Então não é novidade que o nosso Deus é um Deus cumpridor de promessa, porque a mesma raiz vem do Elohim, que é o Deus Poderoso. A segunda é Debar, que diz respeito ao ato e à palavra empenhada para a concessão, ou seja, para aquilo que ele prometeu ser cumprido. E Davar, que se refere ao emprego de uma palavra onde se promete alguma coisa. E o que tenha prometido, né? O que ele prometeu, se a outra pessoa tem consciência ou não das implicações dessa promessa. Então é algo amplo quando Deus fala sobre promessa. Independente, a promessa, ela é uma declaração que é feita, né? Ao que é prometido, independente se a outra parte vai estar pronta ou não. Tem mais a ver com quem prometeu do que quem vai receber. É tão interessante isso, porque tem mais a ver com quem falou a promessa do que até mesmo com aquele que vai receber. Porque Deus, a palavra fala que Deus é um Deus de promessa. E quando a gente lê a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, ela fala de promessa. Ela está recheada de promessa, mas tem a ver com Deus na nossa direção. E ele honra, porque desde que o homem cai no jardim do Éden, Deus já faz uma promessa. Que viria alguém, né, que iria pisar na cabeça da serpente, queria esmagar essa serpente, queria nos purificar, que iria nos ligar novamente ao Pai. E Jesus vem e realmente cumpre essa promessa. E há todo vamos dizer assim, um caminho para que essa promessa se cumpra. Há um longo período para que essa promessa realmente venha a se cumprir. Então, é um compromisso para o bem ou para o mal quando se fala em promessa. Não é só de coisas boas, porque tem promessas que também têm coisas ruins. Por exemplo, quando uma aliança é quebrada, essa promessa ela não se cumpre na sua totalidade. Então, as promessas de Deus pode se cumprir no tempo certo ou pode ser retardada por causa do homem. Então, o homem pode impedir que a promessa de Deus se cumpra naquele tempo. E nós vamos ler agora Gênesis 15, 13 e 16. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quantos anos? 400 anos. Quantos? 400 anos. Quanto tempo o povo levou para sair do Egito? 430. Mas quando Deus falou para Abraão, ele falou que seria com quantos anos? 400. Deus não falou para Abraão na primeira vez que seria com 430 anos. Deus fala: vocês serão levados. Eu já sabia o que ia acontecer. Vocês serão escravizados. Eles serão oprimidos. Mas o tempo será 430 anos. Embora a terra que emana leite e mel estivesse prometida, Deus estava subordinado à disposição do povo para conquistar essa terra, de um tempo para que isso fosse cumprido. E por mais que pareça demorado, sempre Deus deixa um sinal de que essa promessa vai se cumprir. Porque parecia que aquele povo estava ali, sofrendo, e não acontecia nada, não tinha um sinal. Para muitos, poderiam ter esquecido. Mas Deus deixou um sinal claro lá no Egito, de que ele iria visitar esse povo. É interessante porque Deus fala a Abraão, depois Deus faz essa promessa, fala a Isaac, depois Deus fala a Jacó, e depois Jacó desce com toda a sua parentela para o Egito, há preparado toda uma estratégia para que eles desçam para o Egito. E o que acontece? É a fome.
sempre uma promessa tem algumas coisas acontecendo em paralelo a ela para que ela se cumpra. Então Deus disse, vocês vão descer para o Egito. Então tinha que haver alguma situação para eles descerem para o Egito. Mas tinha que ter alguém lá já preparado para receber esse povo, porque não seria um povo qualquer. Então Deus preparou toda a situação. E lá em Gênesis 50, 24 e 25, José fala isso. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José sabia que tinha uma promessa. Ele sabia que Deus ia vir. Que independente da situação, independente do sofrimento, independente da dificuldade, Deus iria cumprir essa promessa. Deus iria visitar esse povo. Então ele deixa claro, eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito. Embora eu seja governador, eu fui um homem de autoridade, vou me embalsamar, mas não me deixe aqui no Egito. Eu quero ir para a terra que Deus prometeu. Eu sei que eu não vou viver até lá, mas eu não quero que meus ossos fiquem aqui. Então, aquilo ali era uma visão de uma promessa. Os ossos de José também falavam no Egito. Ela, diante de Deus, era um sinal de que Deus não tinha esquecido, que alguém ali sabia que tinha a promessa. Então aqueles ossos falavam. Ele não tinha mais essa vida ali naqueles ossos depois, mas aqueles ossos ainda falavam. E é interessante que nós vamos descobrir que tem promessas que Deus vai cumprir por intercessão, que é igual no caso de Daniel 9:2, que tem promessas que precisam que nós venhamos nos colocar na brecha para que ela se cumpra, que é o que aconteceu com Daniel. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E o que é que ele faz? Pode passar. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Daniel, ele entende que está chegando perto do cumprimento de uma promessa. Ele está lendo os escritos do profeta Jeremias. Ele está na Babilônia e ele começa a entender, está perto de se cumprir uma promessa. Mas se eu não fizer nada, essa promessa pode demorar mais tempo. Então Daniel, ao entender isso, ao ter essa revelação de Deus, ele começa a orar. Ele começa a buscar a Deus, só que Daniel, ele se coloca por todo Israel. Ele começa a interceder por aquele povo, ele começa a orar. Por quê? Porque Israel pecou contra o Senhor, quebrou todas as alianças e foi levado para o cativeiro, como o Senhor disse que iria acontecer. Aquela promessa que Deus disse que ia levar, que os descendentes de Abraão iriam para uma terra que mana leite e mel, já tinha ido. Só que eles desobedeceram e foram para o cativeiro. Então Daniel naquele tempo entendeu, se colocou na brecha e começou a orar. E no tempo exato, o povo volta da Babilônia para a terra que Deus tinha dito que é a terra que mana leite e mel. Porque ele entendeu, um homem entendeu que era tempo. Então, essa promessa se cumpriu por intercessão. Alguém se colocou, porque era tempo da promessa se cumprir, e ele foi orar, e Deus respondeu. Agora, existem outros tipos de promessas, que elas se cumprem, que é o mais difícil, pelo gemido de um povo. Nós vamos ler Êxodo 2:23.
Êxodo 2, 23. Isso. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Agora o 3. É que nós vamos ler muito a Bíblia hoje. 3. O mesmo Êxodo 3, 7 ao 9. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegaram a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Nesse caso, não houve intercessão. Deus não estava indo cumprir uma promessa por causa de intercessão. Aqui, o que chamou a atenção de Deus foi o gemido e o clamor. Aquele povo, eles estavam sendo tão opressos, tão angustiados, porque quando uma pessoa geme, esse gemido aqui está falando de dor, está falando de angústia, está falando de desespero, está falando de medo, está falando de pavor. Esse é o gemido que Deus está falando. Ele era tão intenso que o Senhor falou: eu vou descer. Deus não falou assim: eu vou enviar um anjo, eu vou mandar um anjo. Não, o Senhor diz: eu vou descer. Porque esse clamor que está chegando aos meus ouvidos, ele é tão intenso que eu tenho que ver o que está acontecendo. E aí o Senhor desce para ver o que está acontecendo com o povo dele. Que gemido é esse? Que clamor é esse? Olha a diferença de uma promessa por uma intercessão para se cumprir e uma outra promessa por gemidos. Que as nossas promessas para se cumprir em nós não seja desse estilo de gemer, de dor e de angústia. Mas lembra quando o Senhor falou para Abraão que era 400 anos, aqui já tinha passado mais de 400 anos. Então esse povo estava gemendo. Em Êxodo 12, 40 e 41. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. 42 também tá? Não, 40 e 41 mesmo. Então, assim, naquele dia, essa promessa se cumpriu. É lógico que Deus levantou Moisés. Deus chama Moisés. Deus prepara Moisés ainda mais 40 anos, né? Moisés ainda tem que ir para o deserto. Porque se Moisés já tivesse sido preparado, Deus não precisava ter levado ele para o deserto. Mas ainda teve que preparar o homem que ia tirar esse povo do Egito. Daniel estava preparado. Por que Daniel estava preparado? Porque Daniel, ele já era um homem que ele cresceu estudando a Torá. Então ele tinha conhecimento profundo da palavra de Deus. Embora ele estivesse lá na Babilônia, ele continuava fiel ao Senhor e aos seus princípios. Ele continuava estudando, ele sabia o que estava acontecendo, ele estava atento ao seu tempo, o que estava acontecendo. Então, ele já estava preparado. No Egito, Deus teve que preparar. E aí é o que Deus vai retardando, às vezes, as promessas, porque Deus tem que preparar um povo para algo que já deveria estar acontecendo. E não, Deus tem que levar Moisés para o deserto. E Moisés ainda questiona: Deus, eu não sei falar. Eu sou gago, eu não tenho jeito, usa outra pessoa. Deus teve que dobrar Moisés nesse
Então Deus ouve esse clamor. Deus tem que levantar Moisés, tem que cuidar de Moisés para que ele não morra, né? Tem que preparar esse homem para ele ainda assumir essa posição de liderança. E Deus quer que nós venhamos estar preparados para coisas que Deus vai fazer. Então, quanto mais tempo nós tivermos que ficar preparando, se preparando, mais a promessa vai ter que demorar a se cumprir. Por quê? Porque não estava preparado. E tudo que Moisés ainda passou, de vez em quando Moisés ainda dava e não pôde ainda entrar na terra prometida. Porque Deus diz, toca na rocha, e ele foi lá e bateu na rocha. Né? Fala com a rocha. Então tem coisas que nós mesmos impedimos dessa promessa se cumprir. Então Deus teve que todo um preparo ainda para tirar esse povo do Egito. Então em Êxodo 13, 19, vai falar assim, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Deus, sempre que ele faz uma promessa, ele vai deixar um sinal. Ele vai deixar algo para a gente crer. Para Abraão, ele falou, olha para os céus, conta as estrelas dos céus. Se você poder contar a areia da praia. Então, Abraão tinha um sinal, alguma coisa que ele podia olhar para sustentar a sua fé. O povo no Egito tinha os ossos de José. Ele falava continuamente, Deus certamente virá, os ossos de José ainda estão aqui. José disse que o Senhor viria. E o que acontece quando o povo sai, os ossos de José é levado. Todo esse período de 40 anos de deserto, os ossos de José estão juntos. O sinal da promessa está lá. Porque José foi um sinal dessa promessa desde o momento em que ele foi gerado até ele ir para o Egito, se tornar governador, se tornar esse homem que preparou para o povo de Deus ir. Depois da sua morte, ele continuou sendo um sinal. José é o que? O ramo frutífero. É isso que José significa. Então, a promessa de entrar na terra da promessa era de apenas 40 dias depois que eles saíram. E levou mais de 40 anos. Sendo que o deserto de Sinai ocupa uma península de apenas 200 quilômetros de largura. E a estrada que liga o norte do Egito à Palestina pode ser percorrida em 2 dias de carro, se for a 100 km por hora, tá? Mas Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, o que levou mais tempo por causa da rebeldia. Em Números 14, 34, nós vamos ver o que o Senhor fala sobre esse tempo. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, experimentarão a minha rejeição. A cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Porque Deus já estava perto deles entrar na terra prometida. E ali se separa 12 espias para olharem a terra. E realmente a terra era tudo que Deus prometeu. Era uma terra que manava leite e mel. Tudo que o Senhor falou, eu vou tirar vocês dessa escravidão. E eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa. E os espias vão lá e eles olham a terra, eles pisam na terra, eles comem o fruto da terra, eles trazem o fruto da terra, mas não creem na promessa. Só tem 2 homens que ficam para crer na promessa. Quem é? Josué e Caleb. Porque tem gente que vai ser assim. Tem gente que vai andar com nós, que vai ver a promessa, que vai tocar na promessa, que vai pisar na terra da promessa e não vai ter a promessa. Não vai. Porque não tem a fé suficiente para ver a promessa de Deus cumprida. Então não vai poder chegar e entrar na terra. Nós temos muitas pessoas que são igual os espias. Leem a Bíblia e falam, homem de pouca fé, mas faz igualzinho. Chega perto, olha a terra, mas essa terra é bonita, essa terra mana leite e mel, realmente essa terra tem tudo. Mas na hora que olha e já vê gigantes, não, aqui a gente não pode, nós vamos ser derrotados, nós não vamos avançar. Não vai. Porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos obedecer em todos os processos.
Porque Deus é fiel na promessa. O problema não é Deus ser fiel na promessa, é o que nós fazemos no processo da promessa. E é isso que nós estamos falando. É o que está acontecendo nesse processo da promessa. Então, depois desses 40 anos, né? Depois de Deus dar as suas leis, dar as suas ordenanças, os seus mandamentos, depois que esse povo chega, né? Esses espias, eles morreram todos. Só sobrou Josué e Caleb. Ficaram 40 anos, porque para cada dia que eles percorreram a terra, Deus acrescentou anos. Passaram 40 anos no deserto, morreu toda aquela geração rebelde. Deus levantou uma outra geração e esse povo finalmente vai entrar na terra prometida. Nessa terra que Deus falou que mana leite e mel. E ali, antes de Deus dar os seus mandamentos, as suas leis, as suas ordenanças, esse povo entra na terra, né? Ali com Josué. Josué cumpre tudo aquilo que Deus falou, distribui as terras para cada tribo. Mas mesmo assim, nós vamos ver as falhas, o que acontece com essa promessa. Josué 23, 9 e 14. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. O 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem que lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aqui Josué está falando, Deus cumpriu todas. Não ficou nenhuma do que ele falou. Vocês falharam, vocês erraram, mas ele cumpriu. Porque a promessa tem a ver com quem? Deus. Com quem promete. Então, embora esse povo fosse rebelde, esse povo errasse, Moisés precisou ser intercessor desse povo para Deus não destruir ele no deserto. E Deus cumpriu todas. Josué chega no final da sua vida e diz, Deus cumpriu todas. Não ficou nenhuma. Todas estão diante dos olhos de vocês. Aqui estão as promessas cumpridas. Deus foi fiel ao que prometeu, mesmo sabendo o que tinha no coração daquele povo. Deuteronômio 31, 16. Agora nós vamos entender o amor de Deus às suas promessas. Olha o que a palavra de Deus diz. E o Senhor disse a Moisés, você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo a deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que eu fiz com eles. E o 31, 21, só a parte B. Vou ler. E quando muitas desgraças e dificuldades nos sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecido pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer, antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Esse é o amor de Deus revelado na promessa. Deus sabe de tudo que vai acontecer antes da promessa se cumprir, tudo que nós vamos fazer. Deus já sabia tudo que aquele povo ia fazer. Deus já sabia que eles iam ser rebeldes. Deus já sabia que eles iam abandonar ele. Deus sabia que ele ia abandonar a sua aliança. Deus sabia tudo que eles iam fazer. Mas mesmo assim, por amor ao que ele falou, a Abraão, a Isaac e Jacó, ele levou o povo até a terra prometida. Ele colocou aquele povo dentro da terra prometida. Ele destruiu todos os seus inimigos à sua volta, por amor à promessa que ele fez. Ele cumpriu com aquilo que ele falou. Então, em Juízes 21, 1, 3. 21, 1, 3. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá. Nenhum de nós dará... Juízes? É 2. É 2, Juízes 2.
O anjo do Senhor subiu de Gilgal aqui e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que os prometi com juramento dar a seus antepassados. E eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Aí é que entra. Quando o Senhor cumpriu a sua promessa, Ele fez tudo. Se nós não seguirmos aquilo que o Senhor falou, Ele também não tem mais obrigação de cumprir aquilo que Ele disse. Aí Ele diz: portanto, agora digo a vocês, que não os expulsarem da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando eles entraram na terra prometida, Deus disse: vocês terão que destruir todos esses habitantes dessa terra, porque eles são inimigos de vocês. Eles vão fazer com que vocês abandonem os seus deuses, abandonem a sua fé, abandonem tudo que vocês têm. Vocês terão que possuir toda a terra. Deus disse que a terra manava leite e mel e toda a terra era deles. O que eles fizeram? Entraram nessa terra que manava leite e mel e começaram a se acomodar. Começaram a fazer aliança com um povo que não era para fazer. E o que Deus disse? A promessa era que vocês tinham que fazer a parte de vocês. Já que vocês não fizeram, eu também não vou mais expulsar esse povo do meio de vocês. Eles agora vão ficar no seu encalço. Eles agora vão ser a sua queda. Porque Deus tinha cumprido a parte dele. Faltava o povo terminar o que Deus tinha falado, o que Deus tinha feito, já estava pronto. Só que nós somos muitos acomodados, que foi o que esse povo ficou. Quando Deus nos dá algo que farta a nossa alma, a tendência do ser humano é se acomodar. É se acomodar com o que tá bom. Não, aqui tá bom, meu cantinho tá bom, eu não preciso lutar, eu não preciso fazer nada. Por que eu tenho tanta luta? Não, vou ficar por aqui. Só que não era isso que Deus falou. E nós temos que entender que Deus, as promessas de Deus, ela não está atrelada a tempos como nós. Porque Deus, ele é atemporal. Para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus, tudo que vai acontecer ainda é um eterno presente. O tempo é nós que andamos em cima de um relógio. Para Deus, é diferente o tempo de Deus. Então, do ponto de vista de Deus, as coisas sempre acontecem em paralelo com outras coisas. Situações diversas são interconectadas para que as promessas se cumpram. Então, não importa o que a gente está passando, a nossa nação ou na nossa vida, tem promessas, as coisas elas estão interconectadas para que a promessa se cumpra. Talvez você tenha uma promessa e você não sabe assim, parece que Deus não vai cumprir essa promessa. Mas tem coisas acontecendo no reino espiritual para que a promessa se cumpra. Amém. E foi assim que Deus fez até o tempo que o povo foi para a terra prometida. Coisas intercaladas que o povo não percebia estavam acontecendo. O céu estava se movendo, a terra estava se movendo para que a promessa se cumprisse. Poderia ser antes, mas foi um tempo depois. Mas Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Para o povo descer ao Egito, teve que ter fome na terra. José foi enviado antes, sem que ninguém soubesse que José estava ali. Então tem coisas que estão acontecendo que a gente não sabe. Eu não estou entendendo, meu Deus, nós oramos tanto, e o que está acontecendo? A gente não está entendendo. Só que tem coisas que Deus está fazendo que a gente não está vendo. Alguém sabia que José estava no Egito? Quem sabia que José estava no Egito? Ninguém, porque ele foi vendido. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar. Mas Deus levou José exatamente para o Egito. Para que essas coisas interconectadas cumprissem a promessa. Então agora, nesse momento que nós estamos aqui, tem coisa acontecendo em algum lugar para que a promessa que Deus fez aqui se cumpra. E nós não estamos vendo. Então Deus, quando faz uma promessa, tem coisas que nós não vamos ver. Tem pessoas, muitas pessoas não viram Jesus, o dia que Jesus nasceu, mas estavam situações acontecendo, teve um recenseamento, José teve que
somente quando Jesus ia nascer. Não tinha lugar, não tinha... Porque a cidade estava cheia. Não é porque Jesus não tinha lugar para ir, não. Porque eles eram pobres, não. Estava lotada a cidade, não tinha hotel, não tinha outro lugar. Então foram coisas interconectadas para que o reino espiritual se movesse, para que uma promessa se cumprisse. Então, no nosso caso, nós não estamos vendo muita coisa. Muitas vezes a nossa fé vai lá embaixo, porque se você ficar olhando muita notícia, você vai perder até a fé. Mas tem muitas coisas acontecendo no reino espiritual, para que a promessa que Deus nos fez se cumpra. Para aquilo que Deus falou para a minha vida e para a sua vida se cumpra. Então, hoje, eu quero falar para vocês que alguns posicionamentos dos homens, ou eles anulam a promessa, ou eles contribuem para que a promessa se cumpra. Rápido. No caso de Daniel, a promessa se cumpriu de forma rápida. No caso do povo do Egito, demorou um pouquinho mais, mas foi por um clamor, por um gemido. Como é que nós queremos que a promessa se cumpra? Pela intercessão ou pelo nosso gemido? É uma pergunta que nós podemos fazer. Como que nós queremos que a promessa se cumpra? Nós queremos que ela ande no tempo de Deus? Ou nós vamos precisar gemer para que os ouvidos de Deus, para que Ele desça e venha cumprir essa promessa? Então Deus deseja que cada um de nós se prepare para esse tempo. E como é que nós vamos nos preparar? Pela palavra, pelo jejum, pela oração, pela busca de Deus, né? Então, qual é o maior motivo de Deus fazer e manter uma promessa? Qual que é o maior motivo de Deus fazer uma promessa a alguém? Qual foi o maior motivo de Deus fazer uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó? Amor. O amor. Essa foi a palavra. Em Deuteronômio 4:37 fala sobre isso. É o amor. Ele diz assim, 4:37. 37. E porque amou os seus antepassados, e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Esse é uma palavra que representa o Senhor. Aleluia. O amor. Oh, glória. A promessa de Deus é o amor. Aleluia. Por isso João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele amou quem? Quem que ele amou? O mundo. Ele não disse que ele amou os filhos dele. Ele amou esse mundo do jeito que ele está. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que ele viesse, morresse na cruz e ressuscitasse e que muitos pudessem viver essa promessa. Que essa promessa fosse real nas nossas vidas. Então esse amor, todas as promessas de Deus de Gênesis, Apocalipse, está baseado no amor. Esse é o firmamento das promessas que Deus tem para mim e que Deus tem para você. A única coisa que vai impedir dessas promessas se cumprir não é Deus. É Ele achar em nós esse tempo, né? O Kairos, né? É achar em nós isso. E esse coração disponível para se cumprir essa promessa, baseada simplesmente no amor. Em Apocalipse 19:7 vai falar das bodas do Cordeiro, que ele almeja esse dia dele estar com a noiva, porque quando fala da noiva, ninguém vai casar com alguém se não tiver amor. Vai casar, vai pensar no casamento sem você ter amor. Então quando ele está falando em Apocalipse, ele já está falando desse amor no final, da igreja estar com ele para sempre. Então, se ele é amor de Gênesis, ele é amor até Apocalipse. Ele é a promessa baseada no amor. Porque muitas vezes nós não vemos Deus nesse sentido. E quando está falando de promessa, ele está falando de Deus Pai. Pode ver sempre, vem Deus Pai. Jesus vem para cumprir as promessas feitas por Deus Pai. E muitas vezes nós vemos Deus não como Pai. Porque nós vemos o Pai na visão do nosso Pai terreno.
E se nós temos problemas com o nosso pai terreno, nós vamos ter problema com o nosso pai celestial. Então muita gente vê Deus como um carrasco. E Deus não é esse carrasco. Ele tem sempre na nossa direção a promessa do amor. Embora tudo ele soubesse que esse povo ia fazer, quando ele entrasse na terra prometida, ele não deixou de ser amor. Ele foi amor em todo o tempo. Até mesmo quando ele quis destruir todo o povo lá no deserto, Moisés se colocou como se fosse Jesus. Porque ele foi o intercessor como Jesus. Ele representou Jesus naquele dia. Ele disse, Senhor, o que é que vão falar de ti? Se tu destruir todo esse povo, que tu tirou esse povo do Egito e depois não pôde suportá-lo? Vai destruir todo esse povo. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Todos os dias, o inimigo vem na nossa direção. E Jesus se coloca. Quantas vezes nós erramos e nós pecamos que o Pai pode ter irado e Jesus fala, não. Porque a Bíblia fala que Ele é o nosso intercessor. Esse teu filho aí não pode ser destruído. Entende? Então, que nós venhamos entender que as promessas que Deus tem para nós está baseado no amor. E que nós precisamos entender que esse amor vai levar o Senhor a cumprir a sua promessa. Aleluia. Então não importa o tempo, não importa a hora, não importa o momento, essas promessas vão se cumprir. Talvez você entrou aqui, você nem sabe, né, todo esse contexto. Mas eu quero te dizer uma coisa, você só precisa entender que a promessa maior que Deus tem para a sua vida é que você conheça Ele como seu verdadeiro Senhor e Salvador. Que você experimente tudo que Ele tem para você. Porque quando nós encontramos Jesus, a nossa vida, ela tem uma mudança radical. É antes e depois de Cristo. Porque Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso entendimento. Tem muitas pessoas que elas pensam assim, mas e se eu for crente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? A Bíblia diz que quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você não vai deixar de fazer isso ou fazer aquilo. É Deus que vai mudar o seu coração. Porque Ele é baseado no amor. Todas as promessas dele estão baseadas no amor. Amém? Então nós vamos nos colocar de pé. E nós vamos orar. Eu não sei que palavra, se essa palavra Deus falou com você. Mas Deus tem se cumprido na minha vida, esse ano de 2023, muitas promessas do Senhor. Eu estou vivendo promessas do Senhor na minha vida. Que o Senhor prometeu há muito tempo. E eu creio que é só o começo daquilo que Deus ainda vai fazer. Porque eu tenho grandes promessas de Deus baseadas nesse amor. Que o Senhor me salvou, me curou, me restaurou. E se eu estou aqui, é fruto desse amor. Vamos orar. Quero que vocês ouçam essa canção. Ela é um pouquinho antiga, mas ela fala disso, das promessas do Senhor. E você venha colocar diante de Deus aquilo que Deus já falou com você. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, porque tu fizeste uma promessa, Senhor, que tu, Senhor, viria a esta terra, Senhor, viria resgatar o teu povo. Jesus, tu veio, tu morreu, tu ressuscitou, tu está sentado à direita de Deus Pai, tu governa sobre todo o céu e toda a terra, sobre toda a terra. Diante do teu nome, todo principado se prostra. Diante do teu nome, Senhor, nos céus e na terra, debaixo da terra, Senhor, não há autoridade maior do que o teu nome. E nós cremos que as tuas promessas se cumprirão na nossa vida, que as tuas promessas se cumprirão na nossa casa, que as tuas promessas se cumprirão, Senhor, na nossa nação, que as tuas promessas se cumprirão na nossa cidade, que a tua promessa se cumprirá, Senhor, nas nações da terra, porque tu não és filho do homem para que minta, Senhor, tu não é homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, se cumprirá, porque a promessa não diz sobre nós, é sobre o Senhor e o seu amor sobre nós. Deus, que cada pessoa nesta noite receba a revelação do teu amor, das tuas promessas, Senhor, de salvação e de vida eterna, porque as tuas promessas, Senhor, são aquilo que nos mantém, Senhor, firme na fé, porque assim como o Senhor veio, o Senhor morreu, ressuscitou, está, Senhor, no céu, a tua palavra nos diz que o Senhor voltará com um brado de júbilo, Senhor, tu voltará nesta terra para buscar os teus santos que aqui vivem, e esta fé nós temos em ti, Senhor, e naquele dia, no último dia, Senhor, a tua igreja subirá contigo gloriosa. Obrigado porque as tuas promessas, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é promessa viva, Senhor, faz com que a nossa fé também se mantenha viva em ti, Pai, e nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar juntos assim. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu abro meu coração para ti, e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração e faz em mim morada, que essas promessas que o Senhor tem para minha vida se cumpram em mim. Senhor, eu não sei todas elas, mas eu sei que em ti o meu futuro será glorioso. Por isso eu te recebo em meu coração. Amém? Quem aqui fez essa oração pela primeira vez? De receber Jesus no seu coração? 1, 2 pessoas, 3. Eu vou pedir que vocês venham até aqui. Pode vir. Porque essa é uma das orações mais importantes que nós fazemos. Porque às vezes nós não temos entendimento nesse primeiro momento. Mas que ao longo, do processo, Deus abre a nossa mente e o nosso entendimento. E nós passamos a ter uma nova vida. Então vocês podem pensar assim, mas o que eu vou fazer? Não preciso fazer nada. É Deus que faz na nossa vida. Então, quero dizer para vocês que hoje é um novo tempo, um novo começo na vida de vocês. E o mais importante
né? Que vocês têm uma família maravilhosa. Eu quero que vocês olhem aqui para trás, para vocês conhecerem a nova família de vocês. Eu vou passar aqui para o apóstolo Enéia, que ele vai fazer, pode continuar aqui, que ele vai falar com vocês. Amém. Amém. Que decisão, né? Nicolas não foi a primeira vez, né, Nicolas? Mas que alegria. Eu queria orar por vocês. O povo quer orar por vocês também. Né? Muito importante estarmos juntos. Né? A gente faz parte dessa família. Estarmos em família. Né? Não desgarrarmos da família, mas estarmos juntos na família. Tá? E o que eu falo é sempre que nós estaremos orando sempre uns pelos outros. Então vocês estão nas nossas orações também. Certo? Vou pedir que a igreja direcione a sua mão para cá e vamos abençoar, né, a vida, a família, né, esse novo tempo, né, que eles recebam realmente essa promessa, seja consolidada no coração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela tua presença, pela honra da tua presença neste lugar e pela ousadia, Pai, que o Senhor colocou no coração desses novos filhos, Senhor, de estarem levantando suas mãos, fazendo essa oração, Senhor, recebendo Jesus no seu coração. Senhor, a tua palavra diz que quando Jesus entra no coração, tudo se transforma. E nós declaramos sobre a vida deles, Senhor, um tempo de transformação, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo, Senhor, de conquistas, um tempo de prosperidade, um tempo de saúde ilimitada, Senhor. Um tempo, Senhor, de alegria, Senhor, de provar de um novo do Senhor. Nós, como igreja, Senhor, os abençoamos nessa noite. E nós te agradecemos pelas vidas deles, Senhor, porque são preciosos na tua presença. Senhor, muito obrigado por essas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor e dar um braço de Quem é que pode dar um abraço, um cumprimento aqui, homens? Deus abençoe. Deus te abençoe. Na saúde do tempo na tua vida e sempre que venha. Amém? Nós vamos deixar o Ivan para a semana que vem, tá, Ivan? Aí tu tem mais tempo, e eu vou chamar a Fabiana. Acho que a Fabiana tem um testemunho no final agora. Sentem, por favor. Quantos estarão aqui a semana que vem? Todos. Acho que até o pessoal aqui de Santo Ângelo vai descer para cá no final de semana que vem, que vai ter mais de Deus. Shalom, amados. Bom, serei bem sucinta. Há mais ou menos na verdade, eu vou falar sobre uma ênfase na oração da sexta-feira, né? Que agora retornou presencial, mas nós estávamos fazendo online, né? Pelo Zoom. E ali, como a maioria já sabe, tem alguns que não participavam, mas ali nós fazíamos nossos pedidos de orações, pedimos para os líderes da oração, né? Acrescentarem nossos pedidos. E no ano passado, quando fazia mais ou menos uns 6 anos que o meu pai ele tinha uma causa trabalhista na justiça, né? E volta e meia eu ligava para ele e perguntava. Todos os dias nós conversamos, mas de vez em quando perguntava da causa, né? Ah, tá lá em Brasília, dizia ele, né? Tá parado lá em Brasília. E fazia uns 6 anos. E aí ele sempre foi muito confiante. Ele nunca foi um homem de desistir, ou de dizer, isso aí não sai, é Brasil, nada disso. Ele sempre foi muito confiante. E eu digo assim, pai, então assim, vou pedir a permissão dele, né? Vou pedir para os irmãos colocarem lá na lista de pedidos lá. Vamos colocar mais uns guerreiros nessa causa aí, né? E ainda mexi com ele, digo, pai, tem um casal que mora lá em Campo Grande, tá mais perto de Brasília, então vai mandar fogo para lá, né? E armados para encurtar, né? Semana passada, quando fizeram 7 anos, veio já o veredito final lá, graças a Deus, e hoje estão desfrutando daquilo que era deles por direito. Amém? Porque se
pai quer o melhor para os filhos, né? Nós, como filhos, também queremos que eles desfrutem do melhor. Glória a Deus. Muito obrigada aos irmãos que oraram, que estiveram juntos. Amém? Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor, né? O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Temos novidades aí. Sexta-feira nós estamos orando aqui, né? E aí fizemos aí uma caixa nova para pedido de oração. Então, nós temos uma caixa aqui agora. Nós mudamos. Nós tínhamos antes uma outra forma de caixa, né? E agora nós resolvemos fazer uma adaptação que eu encontrei uma caixa lá em casa, porque a minha casa é a casa das caixas. Eu encontrei essa caixa lá também, então encontrei essa aqui. E eu estou sempre encontrando uma caixa nova, amém, né? Caixa é surpresa, né? Então, eu creio muito, né? Eu creio muito quando nós colocamos os pedidos de oração neste local, numa caixa, porque toda sexta-feira agora nós estamos orando aqui, faça chuva ou faça sol, ou neve. E os 2 dias que as 2 sextas-feiras que a gente iniciou agora, tomamos a iniciativa de fazermos esse tempo intercessório, porque eu acho que nós estamos na intercessão, né, Ju? Então, nós decidimos, debaixo de chuva, debaixo de vento, debaixo de tempestade, a gente veio aqui. Eu sei que para quem tem criança fica difícil, mas eu creio que agora na sexta-feira que vem vai estar um clima mais ameno. Diz que até no domingo vai fazer 27 graus, vai estar bem quente. Então eu creio que vai dar para a gente orar na sexta-feira. Todos são convidados, inclusive os jovens, né? Porque todos nós precisamos interceder. E traga o seu pedido. Né? Se você quiser já deixar o teu pedido de oração aqui dentro, ninguém vai olhar, tá? E eu creio assim que é uma forma de Deus agir porque Deus ele age como ele quer. E a gente conhece essa estratégia. Essa estratégia aqui é uma estratégia dos antigos, né? Daqueles lá atrás que sempre creram nesse tipo de mover. E nós cremos também, né? Então, até os jovens podem colocar os pedidos de oração aqui dentro da caixa, porque eu sei que eles serão respondidos. Amém? Assim como foi respondido para Fabiana, algumas coisas já foram respondidas para mim, né? E eu creio que se eu fosse abrir aqui para todos, cada um ia dizer que já alguma coisa, a mãe ali também já teve coisas que o Senhor respondeu. E nós estamos num tempo realmente, essa palavra, eu amei muito essa palavra da Ju hoje, porque nós sabemos que nós temos uma promessa. Eu sei que eu tenho uma promessa. Eu sei. E cada um de vocês sabe das promessas que Deus fez para vocês. Mas eu gostei muito dessa palavra porque eu acho que a intercessão, ela é necessária neste tempo. Amém? Só adiantando aqui o testemunho que eu quero semear. Ele está louco. É sobre o pedido que foi colocado. Amém. Com respostas. Semana que vem, então, tem testemunho. Eu já ouvi ele já deu uma palhinha, como diz, né? Mas assim, interessante. é bem interessante, né? Eu já te convido a convidar pessoas que queiram provar de sobrenatural de Deus. Amém? Não perca a oportunidade aí. Tu tem alguma coisa que tu tá, né, precisando de uma intervenção de Deus? Escreva, depois a gente disponibiliza papel aqui, tem caneta. Escreva e já coloque ali.
Sexta-feira nós estaremos aqui orando. Tá? Pode ser até que eu não esteja, mas alguém vai estar no meu lugar, mas eu não vou estar. Tá? Não tem nada me tirando então desse momento. Amém? Quantos foram abençoados hoje? Vamos agradecer a Deus então. Uma alegria ver vocês todos aqui. O povo que está em casa, não sei quantos estão ali no online. Quero agradecer pela presença no online ali. 4 pessoas. 3. Quem são? O meu pai, a Andressa e eu. 2 então. Isso. Que Deus abençoe vocês também que estão aí no online. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. A alegria de estarmos juntos. Juntos nós vamos provar dos milagres do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esta noite. Te agradecer pelo teu sobrenatural. Te agradecer pela tua presença. Te agradecer pela tua fidelidade. Te agradecer pelo teu amor que não tem limites, Senhor, na nossa direção. Te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo e fará em nós e através de nós, Senhor. Obrigado por cada vida que veio aqui na frente nesta noite. Senhor, que os seus nomes eles estejam escritos no livro da vida, como diz a tua palavra, Senhor, e que nunca saiam, Senhor, possam crescer na experiência com o Senhor. Assim nós oramos, abençoamos essa semana com uma semana, Senhor, de sobrenatural. Uma semana, Senhor, de portas sendo abertas, Senhor, aonde nós nem imaginávamos, Senhor, que teria uma porta aberta, nós sabemos que o Senhor vai abrir. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Orem, né? Porque Deus também tem derramado promessas sobre o nosso ministério. Amém? E a promessa era a seguinte, que de Santa Maria sairiam flechas, né? Os mais antigos aí, né? E iriam tocar. Aonde é que iriam tocar essas flechas? As nações da terra. Nós estamos aí então hoje na cobertura da Argentina, né? Vamos precisar do povo aí, do Evandro e da Ana Laura, falando espanhol para nos dar o suporte. Em setembro, em dezembro tem o congresso em Los Libres. Um congresso lá na Argentina, tá? E essa semana, faz alguns dias, um pastor em Orlando, nos Estados Unidos, fez contato. E essa semana ele está querendo entrar debaixo da cobertura da igreja de Santa Maria. Já falei? A Flórida. Vamos ter que viajar para lá e dar um suporte lá para aquele pessoal. Não, eu quero dizer para vocês assim, ó. Eu achei muito interessante a palavra da Juliana. Que Deus está trabalhando, a promessa, eu não deixei a promessa morrer, tanto é que nós saímos de uma situação e entramos em outra, difícil, mas a gente mantém a lembrança das promessas de Deus sobre a nossa vida e sobre o nosso ministério. E eu quero te dizer que tu está incluído nessa promessa. E ela é muito maior do que tu imagina. Tu não veio de outro lugar para cá à toa. Entendeu o que eu falei? Eu não veio de outro lugar para cá à toa. Tem uma promessa grande sendo derramada sobre a tua vida. Então, dá um beijo no coração. Graça e paz, uma semana abençoada. Amém. Obrigado, Vanessa. Vamos dar tchau pro povo. Tchau pro povo. Ei, tchau.